O programa Grandes Julgamentos do STF desta semana apresenta a decisão do plenário do Supremo que reconheceu a legitimidade do Ministério Público para representar na Justiça Eleitoral contra eventuais irregularidades na propaganda partidária. O julgamento foi concluído pela Corte no mês de junho, durante a análise de uma ação direta de inconstitucionalidade. A ação número 4.617 foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República para pedir a supressão da expressão que somente poderá ser oferecida por partido político, contida no artigo 45, parágrafo 3º da Lei dos Partidos Políticos. A norma de número 9.096, de 1995, teve uma nova redação, inserida pela Lei 12.034 de 2009, conhecida como mini-reforma eleitoral. O Parlamento acrescentou determinados dispositivos na legislação eleitoral, dentre os quais esse dispositivo que foi atacado por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Ele alterou o dispositivo acrescentando uma palavra, somente, né, dizendo então que a representação contra propaganda partidária irregular somente poderá ser apresentada por partidos políticos. Antes disso, o Ministério Público sempre apresentou representações. O que acontecia na época? O Ministério Público apresentava representações, o partido político apresentava representações, coligações apresentavam representações, candidatos apresentavam representações e até mesmo cidadãos apresentavam representações. Na verdade, o TSE, apesar dessa nova redação inserida no artigo 45 da Lei dos Partidos Políticos, ele continuou entendendo, como ele já vinha entendendo, que o Ministério Público sempre era legitimado para apresentar representações contra o desvirtuamento, contra o mau uso do programa partidário. Mas o TSE não é um tribunal que tenha juízes ou ministros de carreira da Justiça Eleitoral. São ministros nos tribunais, no TSE, são desembargadores e juízes nos tribunais regionais, são juízes nas zonas eleitorais, que prestam serviço eleitoral por 2 anos, às vezes renováveis por mais 2, e que depois são substituídos por outros. O que, então, não se teria a garantia, né, de que essa interpretação do TSE seria sempre a interpretação do TSE. E aí, por essa razão, um colega procurador regional eleitoral representou ao Procurador-Geral da República pedindo para entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade, quer dizer, para a gente ter uma segurança de que a interpretação seria a que o TSE estava dando. O julgamento no Supremo discutiu a atuação do Ministério Público na fase intrapartidária. Isso significa que, com a alteração da lei, somente os partidos políticos poderiam fiscalizar eventuais irregularidades naquela fase pré-eleitoral, em que os partidos políticos aproveitam o horário gratuito para divulgar suas ideias e, assim, ampliar o número de filiados. Embora ambas sejam transmitidas gratuitamente pelas emissoras de rádio e TV, apesar de em períodos distintos, as diferenças entre propaganda eleitoral e propaganda partidária estão previstas na Lei das Eleições e na Lei dos Partidos Políticos, a 9.096 de 95. No voto, o relator do processo, o ministro Luiz Fux, lembrou que a propaganda eleitoral é voltada para o período pré-eleitoral, diferentemente da propaganda partidária. A propaganda partidária, alvo da discussão travada nesta ação direta, é aquela organizada pelos partidos políticos no afã de difundir suas ideias e propostas, o que serve para cooptar filiados para as agremiações, bem como para enraizar suas plataformas e opiniões na consciência da comunidade. Deriva do chamado direito de antena assegurado aos partidos políticos pelo artigo 17, parágrafo 3º da Constituição. Essa propaganda é uma propaganda que está prevista na Lei 9.504, a Lei das Eleições, que ocorre 15 dias antes da convenção partidária, que vai eleger os candidatos de cada partido. Então, se você é candidato a candidato no partido, você é filiado num partido político, você pode, nos 15 dias anteriores à convenção partidária, se promover junto aos demais filiados para obter a chancela do partido e sair candidato.
As propagandas partidária e eleitoral estão previstas na Constituição como forma de garantir o pluripartidarismo. Elas são feitas para que o cidadão conheça o partido político e as propostas do candidato. Mas há regras importantes que devem ser seguidas para que as propagandas se enquadrem na lei. O que acontece na prática? Qual é o problema disso tudo? É que os partidos, muitos partidos, utilizam o programa partidário, aquele que é para divulgar as ideias do partido, as propostas, para, antes do período eleitoral, por exemplo, agora já está acontecendo isso e falta um ano para as eleições, mais de um ano, levar ao programa pré-candidatos já conhecidos, que a população já sabe que vão ser candidatos, e essas pessoas, então, usarem esse programa partidário para fazer propaganda política extemporânea, propaganda das suas candidaturas fora do tempo, fora do momento. Claro que isso cria um desequilíbrio entre os candidatos, porque o partido que não tiver essa possibilidade ou, enfim, de alguma maneira não agir dessa forma, ele vai ficar em desvantagem em relação ao outro. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, sem a atuação da promotoria, as irregularidades podem ser ainda mais evidentes. Todos sabemos que não é possível no processo eleitoral, na contenda eleitoral, imaginar que os próprios partidos, uns e outros, irão fiscalizar reciprocamente a propaganda eleitoral. Na verdade, é muito frequente, no que diz respeito à matéria eleitoral, que, na verdade, ao invés dessa fiscalização recíproca, que acabe ocorrendo uma tolerância recíproca diante de excessos, diante de abusos cometidos por outros partidos. É dizer, muitas vezes um partido não representa, diante de uma irregularidade na propaganda de outro, precisamente porque ou já cometeu irregularidade semelhante ou pretende fazê-lo. Nada garante, como o próprio Procurador-Geral da República, Dr. Gurgel, muito bem colocou, nada garante que só os partidos vão exercer esse papel de fiscal da lei, fiscal da democracia, né? Porque na prática o que se vê a maioria das vezes é uma conivência entre eles e não uma preocupação com os ideais democráticos. Mas o que pode e o que não pode na propaganda intrapartidária? O artigo 45 da Lei 9.096, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, ele é bem claro. 1. Difundir os programas partidários. 2. Transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, dos eventos com este relacionados e das atividades congressuais do partido. 3. Divulgar a posição do partido em relação a temas político-comunitários. 4. Promover e difundir a participação política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observando o mínimo de 10%. Qualquer fato dentro da propaganda partidária que fuja dessa orientação configura propaganda irregular. E foi justamente para coibir essas eventuais irregularidades que o Ministério Público entrou com uma ação no Supremo questionando a constitucionalidade da lei. A Procuradoria-Geral da República, na ADIM 4.617, questionou o papel da instituição em fiscalizar a propaganda partidária. Essa expressão que foi inserida e que não existia, ela viola a Constituição Federal na medida em que a Constituição Federal, nos artigos que tratam do Ministério Público, ela diz que o Ministério Público tem como atribuição a defesa do regime democrático. Então, se o Ministério Público tem, entre outras atribuições, de defender o regime democrático, é claro que esse regime democrático ele só existe quando há igualdade entre os partidos, quando há igualdade também entre os candidatos, quando todos têm as mesmas chances de disputar eleições. A maioria dos ministros decidiu que o Ministério Público tem legitimidade para apresentar representações na Justiça Eleitoral contra irregularidades dos partidos políticos na propaganda partidária gratuita. Os detalhes desse julgamento você acompanha daqui a pouco no próximo bloco.
Você acompanha no programa de hoje um julgamento que discutiu o papel constitucional do Ministério Público e a importância do órgão atuar nas diversas questões de defesa da ordem jurídica. O julgamento concluído pela Corte no mês de junho também discutiu a atuação dos partidos políticos durante o período de propaganda partidária. O tema chegou ao STF durante o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República. É que o artigo 45, parágrafo 3º, que trata exatamente da lei que regula a propaganda partidária no tocante às eventuais irregularidades, esse parágrafo 3º do artigo 45 dispõe que a representação que somente poderá ser oferecida por partido político será julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral quando se tratar de programas em bloco ou inserções nacionais e pelos tribunais regionais eleitorais quando se tratar de programa em bloco ou inserções transmitidos nos estados correspondentes. Então, sinteticamente, a representação é com relação a essa possibilidade única e exclusiva dos partidos políticos. Nessa fase intrapartidária, só eles poderem oferecer essa representação. Ao explicitar que somente poderá ser oferecida a representação por partido político, subtraiu essa legitimação do Ministério Público em clara ofensa, ao ver da Procuradoria-Geral, aos artigos 127 e 129, segundo da Constituição da República. Afinal, cabe ao Ministério Público a adoção de todas as medidas necessárias na defesa da ordem jurídica e do regime democrático. E ambos os valores da maior relevância constitucional fatalmente estarão em risco se não se permitir à instituição impugnar propaganda partidária que importe em desequilíbrio entre os futuros candidatos, desequilíbrio, na verdade, também entre os partidos. Não se pode tolher do Ministério Público a legitimidade para representar contra propagandas partidárias irregulares, uma vez que a lei maior atribui à instituição a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis na forma do artigo 127 da Constituição Federal. Desse modo, dois são os legitimados para o ajuizamento da reclamação por descumprimento do quanto disposto no artigo 45, parágrafo 1º da Lei 9.096. Qualquer partido político e o Ministério Público Eleitoral. Isto posto, senhor presidente, dando uma interpretação conforme que seja a mais adequada possível, eu julgo procedente a ação direta de inconstitucionalidade parcialmente para declarar a nulidade parcial com a redução do texto do artigo 45, parágrafo 3º da Lei 9.096, suprimindo a expressão somente. Podem ser os partidos políticos ou o Ministério Público. O voto do relator do processo, ministro Luiz Fux, foi seguido pela maioria, mas o ministro Marco Aurélio ressaltou que no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a orientação de incluir o Ministério Público no processo já vem sendo feita de acordo com interpretação do tribunal acerca da lei. Nós não chegamos a declarar inconstitucionalidade, interpretamos teleologicamente o preceito e assentamos que o advérbio de modo somente não exclui a possibilidade de o Ministério Público atuar, inclusive como fiscal da lei. Até mesmo, né, ministro Marco Aurélio, porque na jurisprudência a que Vossa Excelência faz referência, o Ministério Público cumpre os princípios constitucionais quando atua nessa representação. Então, de toda sorte... Desconhecer que o dinheiro público está envolvido, né, na propaganda eleitoral. Exatamente. Dita, então, se tirar o somente... Propaganda, digo, partidária, dita gratuita, né? A jurisprudência da Justiça Eleitoral foi no sentido de que o somente refere-se a que esta lei dos partidos políticos, a eles confere sem exclusão da competência constitucional do Ministério Público. E em referência a essa interpretação do TSE, durante o voto, o ministro Dias Toffoli lembrou de uma outra orientação do Tribunal Superior Eleitoral sobre o assunto. O texto de relatoria da ministra Nancy Andrighi
dava interpretação conforme a Lei 9.096. Leio parte da emenda. O artigo 45, parágrafo 3º da 9.096/95 deve ser interpretado em conformidade com o artigo 127 da Constituição Federal 88. Dessa forma, além dos partidos políticos, o MPE também possui legitimidade para ajuizar representação por infração do artigo 45 da referida lei. Talvez poderia ser a seguinte solução: sem redução do texto, interpretação conforme, no sentido de que não se afasta, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, a atuação do Ministério Público. Portanto, convalida-se a jurisprudência até agora assentada pela Justiça Eleitoral. A maioria seguiu o voto do relator do processo, ministro Luiz Fux. A divergência foi aberta com o voto do ministro Teori Zavascki. Ele não concordou em dar interpretação conforme a Constituição em relação à palavra somente, que na lei limita a representação aos partidos políticos. Voto pela procedência, em parte do pedido, para declarar a inconstitucionalidade da expressão, apenas da expressão somente, constante do artigo 45, parágrafo 3º da Lei 9.096. Senhor presidente, eu não vejo como não fazer essa redução de texto. O somente tem que ser excluído porque ele é inconstitucional. Agora, não tem razão nenhuma para dar uma interpretação conforme, para incluir aqui o Ministério Público. O Ministério Público tem uma legitimação, decorrendo do artigo 127, que é auto-aplicável. E também não se poderia dar uma interpretação conforme para dizer que seria apenas o partido político e o Ministério Público. Eventualmente, a lei poderia legitimar outras pessoas. Então, eu penso que o vício da inconstitucionalidade aqui se resolve com a exclusão, com a redução de texto da palavra somente. Isso atende perfeitamente a jurisprudência até hoje firmada por parte de... Porque retirar o somente pode ser interpretado como não inclusão necessariamente do Ministério Público, mas pode também ser interpretado como ampla permissão para todo e qualquer legitimado ativo. Eu acho que somente pode ser interpretado de uma única forma. Somente. Não pode ser interpretado mas para... Aí vem a técnica da interpretação conforme. O somente é somente. Pelo que se sintetiza de quanto se pode inferir desses debates, o que se pretende é dar uma interpretação conforme, no sentido de que a lei, ela permite a qualquer partido político e ao Ministério Público Eleitoral a impugnação intrapartidária, nesse período intrapartidário, da propaganda partidária. É isso? É isso. Ministra Rosa, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu peço vênia ao ministro Teori, mas eu também entendo que podemos prescindir da exclusão do advérbio e emprestarem a interpretação conforme, nos moldes de que não há exclusão da legitimidade do Ministério Público, que ela decorre diretamente do artigo 127 da Constituição Federal. Presidente, eu acompanho agora, acho que creio a nova posição do eminente relator, que reformula um pouco a parte discutiva do voto que proferiu e, portanto, mantenho também o advérbio somente, dando interpretação conforme o texto, nos termos propostos pelo relator. Gilmar. Eu também entendo que a lei trata apenas de partidos, excluindo parlamentares e coligações. Ela não pretendeu, como já demonstrou e como assentou-se na jurisprudência do TSE, a atuação do Ministério Público, e como já também foi destacado no próprio voto do ministro Teori, essa atuação do Ministério Público tem respaldo direto no próprio artigo 127 do texto constitucional. Entendo que a interpretação conforme, portanto, é uma sentença aqui que adere sentido à decisão e não exclui sentido, parece adequada para solucionar a temática colocada. Também eu concordo com o voto do relator, com os reajustes feitos por Sua Excelência durante os debates. E por maioria, o plenário do Supremo deu interpretação conforme ao artigo 127 da Constituição Federal, que garante legitimidade ao Ministério Público para zelar pelos interesses públicos. Que era o que o TSE já vinha fazendo, ou seja, no sentido de que não se pode tirar do Ministério Público as suas atribuições de representar quando há desvio
no programa partidário, desvio esse que normalmente se dá para fazer propaganda extemporânea de candidatos. Na prática, o que muda com essa decisão do Supremo é que essa decisão tem efeito vinculante. Então, possíveis ações que fossem chegar até o TSE ou até o Supremo, né, já vão estar descartadas de antemão. O programa faz agora um rápido intervalo, mas não saia daí porque voltamos em instantes. Julgamento que reconheceu a legitimidade do Ministério Público para ter a iniciativa de representação na Justiça Eleitoral contra eventuais abusos ou irregularidades dos partidos políticos na propaganda partidária pré-eleitoral. Esse entendimento foi firmado durante julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República. Confirmou que a interpretação que o TSE estava dando era a interpretação correta, que tinha que ser interpretado conforme a Constituição e que a Constituição assegura ao Ministério Público a defesa do regime democrático e, portanto, assegura que ele possa representar contra o desvirtuamento do programa partidário. A questão é que o Ministério Público é justamente o ente, né, legal, o ente legítimo para representar os cidadãos. Então, o cidadão vendo uma irregularidade, ele tem que procurar o Ministério Público e o Ministério Público é legítimo para apresentar a representação. A participação do Ministério Público em relação à apresentação de representações junto à Justiça Eleitoral, seja o assunto que for, e aqui em tela a propaganda partidária, é fundamental, porque ele é o órgão legitimado por nossa Constituição para defender justamente a democracia. E esse ano nós já temos algumas representações, inclusive. Já aconteceu, né? Neste ano, de candidatos, pré-candidatos para as eleições de 2014, usarem programas partidários, às vezes aparecendo no programa inteiro, uma única pessoa, não por coincidência, o candidato, não é? Falando, enfim, do que fez, do que vai fazer, etc. Quer dizer, nítido desvirtuamento de um programa que deveria falar de propostas de partido, de ideários de partido. Sem a participação do Ministério Público, nós estamos simplesmente desprotegidos, porque o magistrado, por imperativo legal, ele não pode se mover, né? Ele é inerte, ele precisa de alguém que o mova. Quem é esse alguém? O Ministério Público. Porque, na verdade, você não pode ficar limitado à boa vontade ou não, ou ao interesse, eu acho que seria mais uma questão de interesse, dos outros partidos fiscalizarem. Porque pode ocorrer perfeitamente que haja coligações que já existiram, que vão se formar novamente, e que, por essa razão, os outros partidos, seja por isso, ou seja porque eles também pretendem fazer exatamente a mesma coisa, eles não queiram fiscalizar. Então, o Ministério Público, que não é um partido político, não é, e que, portanto, não tem interesse em votos, não tem interesse em eleger ninguém, ele é isento e aí ele assume esse papel. E o programa Grandes Julgamentos do STF fica por aqui. Lembrando que na semana que vem temos mais um encontro marcado em uma grande decisão do plenário do Supremo. Se você tem alguma sugestão e quer enviar para a gente, é só anotar o nosso endereço eletrônico, é o grandesjulgamentos@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau.